Olá, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos eu, Daniel Souza e o Tanguy Bagdadi para repercutir um pouco os temas que aconteceram aí ao longo dos últimos dias, também trocar algumas ideias, algumas impressões. Eu tô educado hoje, né, Tanguy? Tá muito bonitinho, Gostou, cara. cara? Tá Gostou? ótimo. Tá bom. Você podia ser sempre assim, que normalmente você é meio desbocado. Não sou desbocado, cara, sou uma pessoa fina. Fina. Ao contrário de você. Tá bom. O que a gente tem na pauta? Você conhece o Ibis da Europa? O Ibis da Europa eu não É, conheço, cara. é a Theresa May. Ela perde absolutamente todas que ela tenta. O Ibis, você tá fazendo referência àquele clube de Pernambuco que se auto-intitula o pior clube do mundo? Pior clube do mundo, isso. Entendi. Perde para absolutamente todo mundo. A Theresa May é essa, cara. Ela não ganha de ninguém. E ela Absolutamente perdeu ninguém. pra quem hoje, cara? Ela perdeu mais uma vez para o Parlamento Britânico, porque o Parlamento Britânico estava pressionando a Theresa May por conta do plano dela acerca do Brexit, que era aquele plano que estabelecia o backstop. Você tá ligado? O que é o backstop? O backstop deve ter a ver com a Irlanda do Isso, Norte, não é isso. isso? Eu ouvi qualquer coisa. É, porque no final das contas existe um acordo que era da década de 90, que é aquele acordo que estabelece que não deveria haver qualquer tipo de fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Lembrando que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, a República da Irlanda permanecerá fazendo parte da União Europeia. Como não havia solução para isso, uma vez que com o Brexit, né, um fará parte da União Europeia e o outro não, foi acertado no plano backstop, que significa, portanto, que na prática a fronteira entre União Europeia e Reino Unido será na fronteira entre a Irlanda do Norte e o restante do Reino Unido. O que incomoda muito aos britânicos, sobretudo os conservadores, porque isso significa uma partição do próprio Reino Unido. Claro. Então ela acabou fazendo um acordo que, no final das contas, englobava praticamente o Reino Unido inteiro dentro da União Europeia, o que desagrada absolutamente todo mundo. Ela perdeu com o seu plano a última vez que ela levou para o parlamento, exatamente porque os parlamentares do seu grupo disseram que, olha, a gente quer uma revisão desse negócio de backstop, sobretudo aos unionistas da Irlanda do Norte e aos conservadores que é o próprio partido da Theresa May. Vamos unir a Irlanda de uma vez? Mais fácil, né? É, cara? então, e aí ela, assim, o mandato que deram para ela foi, olha, vai lá na União Europeia e negocia de novo. É tipo criança. Vai lá, você vai falar o seguinte, não queremos o backstop. Backstop ele tem que ter, isso foi o que o parlamento pediu, tem que ter um prazo, saber até quando que vai esse negócio do backstop, não pode ser de forma indefinida. E dois, a gente quer que tenha uma possibilidade do Reino Unido sair desse negócio do backstop na hora que bem entender. Ah, os europeus não vão aceitar isso. Ela foi lá em Bruxelas e conseguiu. Conseguiu? E trouxe de volta, e mesmo assim o parlamento negou, e ela perdeu, portanto, dessa vez por 391 a 242. Mas peraí, então o parlamento na realidade está querendo boicotá-la, né? Me parece um Isso, pouco isso. no fim das contas, o parlamento não gosta nem um pouco do plano dela. E quando eu digo que assim, o parlamento pediu para ela negociar, são grupos de parlamentares, não é o parlamento como um todo. Então, mas a proposta ainda assim não agrada, ela perdeu, mais uma vez, por 391 a 242. E eu quero lembrar que o prazo para o Brexit finalmente ser, enfim, Agora, pro acordo, final de março. O que significa que qualquer coisa que seja determinada agora é para ser discutido no próximo, na próxima reunião da União Europeia, que vai acontecer agora no dia 22 de março. Isso significa que ela tem 10 dias, basicamente, para arrumar algum acordo, o que abre duas possibilidades. Primeiro, do Reino Unido negociar um adiamento do Brexit, que é uma possibilidade. A União Europeia não fica confortável, mas é uma possibilidade. Você acha que ela aceitaria? A União Europeia teria que aceitar. Teria, né? Sim, para a União Europeia também seria melhor. Dois, fazer uma nova consulta popular ou a medida nuclear, que é o hard Brexit. Não ter acordo e sair da União Europeia e é isso. Acho que o hard Brexit não vai acontecer, porque seria absolutamente desastroso para todo mundo, né? É aquele negócio, né? Ninguém quer que aconteça, mas às vezes acontece. Então, nesse momento, praticamente todo mundo do Reino Unido está se preparando para o pior cenário. Que é o hard Brexit. Que é o hard Brexit. A gente já falou isso algumas vezes, que a União Europeia não está exatamente querendo que o Brexit seja um passeio no parque, né? Então, endurecer um pouco o jogo faz parte da estratégia da União Europeia até para desincentivar que outros países tentem saídas da União Europeia futuramente. Então teremos dias aí bem animados, né? Na verdade, vale muito a pena acompanhar todos os passos que vai acontecer no Brexit. A gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal naturalmente, até o dia 29 de março, que é quando o prazo se encerra. E, acima de tudo, vale a pena acompanhar os debates no Parlamento Britânico. Acho que são sempre ótimos. Maravilhoso, cara. Como é civilizado aqui. O cara levanta, aí o outro tem que sentar para ouvir enquanto quem está falando, quem tem a palavra. E aí as pessoas se manifestam, mas elas se manifestam ao longo de 5 segundos. E param de falar para a pessoa voltar a falar. Aí tem vaias, tem gritos. Parece muito o Parlamento brasileiro. É igualzinho, né? Eu lembro sempre, assim, quando eu vejo uma coisa, eu lembro da outra. Entendi. Tá bom. O que mais que a gente tem hoje? Vem cá, juro no Brasil, só obedece. Rapaz, parece que o juro no Brasil vai cair, cara. Veja você, né? E vai cair por uma má notícia. Vai cair porque a economia brasileira está apresentando um nível de crescimento econômico menor do que o previsto.
consequentemente também uma inflação menor do que estava prevista. E ao contrário, então, do que nós imaginávamos no início desse ano, a taxa de juros ela deve voltar a cair ao longo desse ano de 2019. A gente está falando, então, de um Brasil que está andando num ritmo mais devagar do que se esperava. E está andando num ritmo mais devagar do que se esperava, veja você, porque estamos com muitas incertezas. É mesmo, cara? Muitas incertezas. Você acha Caramba. estranho isso? Não, eu nunca imaginei que o Brasil nesse momento tivesse com incerteza. Achei que o mercado tivesse absolutamente tranquilo. Não, não está tranquilo não. Está nervoso, está tenso. Claro que a gente está falando aí de uma reforma da Previdência que precisa ser aprovada para que haja um equacionamento da situação fiscal. Há aí uma série de discussões que tiram muitas vezes o foco do que efetivamente precisa ser feito na questão econômica. E claro que dentro de um ambiente de incerteza, dentro de um ambiente de imprevisibilidade, as pessoas, os agentes econômicos vão retardando investimentos, vão retardando tomadas de decisão de consumo e isso vai desacelerando a economia, vai desacelerando a geração de emprego. Então o Brasil precisa desesperadamente de um mínimo de horizonte, um mínimo de previsibilidade. Porque se não houver ali a aprovação da reforma da Previdência, vai ter aumento de impostos. Então como é que eu faço um plano de investimento? Como é que eu vou contratar pessoas se eu não sei se haverá ou não haverá aumento de impostos, se haverá ou não haverá um setor público com contas absolutamente desequilibradas? Então, isso tem que ser levado em consideração. Lembrando que a reforma da Previdência também é um elemento que ajuda a baixar a taxa de juros, porque na prática reduz o déficit do governo e, com isso, reduz a quantidade de recursos que o governo precisa captar para financiar o seu déficit, fazendo com que hajam mais recursos disponíveis para financiar produção, consumo, investimento de uma maneira geral. Beleza. Só para esclarecer os pontos aqui. Você sempre falava que a gente estava baixando os juros uma vez que a economia estava dando sinais de recuperação. E agora, por conta de um sinal negativo, abaixa também. Na realidade, a economia brasileira estava reduzindo a taxa de juros por conta de um sinal de inflação baixa. Uhum. Inflação baixa que estava, apesar da recuperação que aconteceu no ano passado, mas uma recuperação muito discreta, 1%, ela não foi capaz sequer de pressionar a inflação. Muito pelo contrário, a inflação ficou inclusive abaixo do centro da meta. O que acaba acontecendo é que quando a taxa de juros está num determinado patamar, considerando uma projeção de crescimento econômico e da pressão inflacionária que esse crescimento econômico causará. Uhum. Se você começa a observar que o crescimento econômico vai ser menor do que você imaginava que seria, o que acaba acontecendo é que as projeções de inflação elas caem, e caindo as projeções de inflação, você tem espaço para reduzir mais a taxa de juros sem qualquer tipo de risco inflacionário e para tentar também estimular um pouco mais a economia. O regime de metas de inflação no Brasil tem esse tipo de lógica. A taxa de juros está, acima de tudo, focada para manter a inflação dentro da meta. Mesmo o Brasil tendo uma meta esse ano um pouco mais baixa, de 4,25 pelo IPCA, ao contrário do ano passado, que era 4,5, mesmo assim haverá espaço para uma redução da taxa de juros. O mercado de juros futuros já está, inclusive, precificando isso, o que mostra que as expectativas já estão convergindo para esse movimento de queda na taxa de juros, particularmente aí mais para o meio do ano. O fato é que ninguém vai botar o dinheiro no bolso para investir nada no Brasil enquanto a questão da Previdência, se sai, se não sai, for resolvida. É isso, a gente está falando de uma economia com um nível de incerteza e de insegurança muito grande. Esperava-se que com o novo governo, com o novo Congresso, esse encaminhamento ocorresse de forma um pouco mais veloz. Mas a gente está falando agora de março, a gente está gravando aqui esse encontro no dia 12 de março e ainda não tem nem CCJ, né? Não tem nem a Comissão de Constituição e Justiça no Congresso, não tem nem a Comissão Especial formada, o governo ainda carece de uma articulação política um pouco mais concreta. Um pouco mais concreta, você diz que existir, né? Que existe uma articulação política. Então, quando você faz as contas e compara com governos anteriores, o que acaba acontecendo é que você vê que o tempo está passando e a chance de aprovar essa reforma ainda esse ano, ela vai diminuindo e, claro, sempre que entra num ano eleitoral, e 2020 é um ano eleitoral de eleições municipais, a chance de uma aprovação de uma reforma constitucional acaba sendo sempre menor. Um outro elemento que até que apareceu nessa discussão foi o Paulo Guedes, que deu uma entrevista ao Estadão no último domingo, sugerindo aí que pode flexibilizar a questão da vinculação para dar mais poder aos parlamentares brasileiros no que diz respeito ao orçamento. Flexibilizar as vinculações entre receitas e despesas. Eu até gravei uma coluna para o Petit sobre isso no dia de hoje, então quem tiver até curiosidade pode ir lá ouvir. Beleza.
E Argélia, cara? Tá sabendo o que tá acontecendo lá? Argélia, eu não sei nada de Argélia, Não cara. sabe? Não sei de Argélia. Eu sei que a Argélia... Não quer saber? Eu não quero saber, cara. Porque a Argélia é a tua terra, não é a tua terra? É, mais ou Terra menos. dos teus antepassados, os berberes. Os berberes, isso. Não é isso? Então eu não quero saber não, cara. Não tem interesse não. Você Então vai tá falar bom. sobre Então eu Argélia? vou falar diretamente com você que tá nos ouvindo. Isso é nepotismo, com você. cara. Nepotismo pra cima, como é que é? O contrário. Nepotismo sai pra cima também? Despotismo. Despotismo? É despotismo? Não sei. Eu acho que é um privilégio. Ninguém fala da Argélia, por que a gente vai falar da Argélia? Ninguém fala mais ou menos, né? Eu falo e no fim das contas o que estava acontecendo na Argélia é que a gente estava tendo manifestações bastante grandes contra o quinto mandato do presidente, o atual presidente, que é o Abdelaziz Bouteflika. Quinto mandato já não é mais presidente. Já não, é uma... presidente, não, ele é presidente. Só para lembrar, na Argélia a gente tem aquele esquema que é de presidente e primeiro-ministro, né? Então o presidente é o chefe de Estado e a gente tem um primeiro-ministro que cuida do governo. Mas o presidente, que é o Bouteflika, ele está com 82 anos e no ano de 2013 ele não faz mais qualquer tipo de fala pública, né? Mas ele continua presidente. Ele continua presidente, vivendo uma boa parte da vida dele na Suíça, né? Em Genebra, onde ele faz o tratamento. Mas então, confortável, né? A Argélia deve ser meio quente, né? Quente, calor, muita areia, né? Então, ele vai para a Suíça, que lá ele tem uma condição melhor. E aí, a gente vai ter eleições que vão acontecer agora em abril, e no final de fevereiro, ele anunciou que concorreria a um quinto desse que é como presidente. Assim, por que concorrer a um novo grupo, a um novo mandato presidencial, um quinto mandato presidencial? E, naturalmente, a resposta é que há grupos de interesse fortíssimos que se beneficiam com a presidência dele, no final das contas, bancam que ele permaneça. Mas acredito que ele seja mais uma cola desses grupos, mais um invólucro, né? Ele faz parte ainda daquela geração que lutou contra a França pela independência, lá na década de 60 ainda, então ele tem um simbolismo importante. Eu gravei uma coluna sobre isso, ele tem um papel importante também na pacificação da Argélia, ali no final da década de 90. Então, existem pessoas que ainda acreditam que ele pode ser um presidente simbólico, enfim, mas a população foi para a rua para dizer, olha, quinto mandato não dá, ainda mais uma pessoa que claramente não tem condições de saúde de presidir o país. Essa semana, na verdade, finalzinho da semana passada, ele saiu de Genebra e apareceu na Argélia. Veja você, o presidente esteve na Argélia para anunciar apenas que não concorrerá a um quinto mandato. Ele foi até a Argélia apenas para dizer, olha, gente, não vou mais. Ele não falou porque ele não consegue falar, porque as condições de saúde dele não permitem, mas ele não vai concorrer, enfim, houve um comunicado oficial que ele não vai concorrer, então houve o adiamento das eleições. Aconteceriam na segunda quinzena de abril, mas serão adiadas e ninguém sabe quando que essas eleições finalmente acontecerão. Você vai concorrer, cara? Eu acho que você, como descendente de argelino, deveria concorrer. Eu não sou cidadão argelino, infelizmente. Mas isso aí a gente pode arrumar, cara. É só a gente arrumar uns papéis pra você então, e tal. Acho que você podia ser presidente da Argélia. Você acha que eu seria popular na Argélia? Acho que seria popular. Sem falar árabe? Isso. Mas não precisa falar, não precisa nem falar, não. O Bouteflika nem falava mais. Você pode continuar aqui no Petit Jornal, inclusive. É melhor não. Governando daqui, cara. Imagina que governando. Você vai governar pelo Twitter? Pô, seria legal, né? Seria legal, né, seria cara? Legal. Pô, imagina um país que o presidente governa pelo Twitter. Deve ser bom. Podia falar o que eu quisesse pelo Twitter, ia ser maneiro. Então tá bom. E vem cá, União Europeia e China têm se relacionado bem? Como é que tá a relação entre eles? Hoje saiu, cara, a notícia de que a União Europeia tá com um plano para reduzir o déficit comercial dela, a União Europeia, junto à China. Alguém, tirando o Brasil, não tem déficit comercial com a China? Olha, acho que o Brasil é o único. O Brasil é um dos poucos casos. A China também tem déficit comercial com alguns outros países africanos. Na realidade, com países africanos. O que é preocupante, né? Pois é, porque a China ela é basicamente uma grande importadora de commodities, então os grandes fornecedores de commodities acabam sendo superavitários em relação à China, o que é absolutamente incomum. A China tem aí um superávit comercial na casa de centenas de bilhões de dólares por ano, e desse superávit comercial, algo em torno de 200 bilhões é com a União Europeia. A União Europeia é o segundo principal destino para as exportações chinesas, depois apenas dos Estados Unidos, e a União Europeia está querendo pegar um pouco o embalo do que os Estados Unidos estão fazendo. Quer dizer, os Estados Unidos têm conseguido aí um endurecimento nas suas relações, existe até aí um acordo para sair em breve em relação aos chineses, um novo acordo comercial, e os europeus estão querendo seguir a mesma linha para tentar reduzir um pouco o déficit comercial da União Europeia em relação à China, que é bastante expressivo. E só para lembrar, né, a gente está falando aqui que o Brasil tem superávit com a China, o Brasil tem um superávit grande com a China. Sim. No ano passado foi de 30 bilhões de dólares, o que é extremamente expressivo. É praticamente metade do superávit comercial brasileiro é apenas soja, farelo de soja, soja pressada, soja, picolé de soja. Não, essas você está coisas. sendo maldoso. Você está sendo maldoso. Você está falando de soja? Vende soja? Vende.
Muita soja, mas também vende outros produtos importantíssimos, tipo ferro Ferro. e petróleo. Minério de ferro e petróleo. Aí é soja, minério de ferro, petróleo minério de ferro e petróleo. E é isso. E aí é isso que a gente vende para eles e a bacana. gente ganha dinheiro com isso. Pô, bacana, cara. E aí eu acho que é uma ótima ideia do governo brasileiro endurecer com a China também. O que você acha? Eu também acho. Acho que é uma tem que ótima endurecer ideia. com a China, entendeu? Porque A gente é que nem os Estados Unidos, né, cara? mesmo nível ali, top, mesmo patamar. Se a gente parar de comprar da China, pô, os chineses vão vir Vão rastejando, né? enlouquecidos, você imagina. Vai comprar soja da onde? Né? Mas eles não têm. Eles têm déficit comercial com a gente, né? Que loucura, hein, cara? Pois é, né? E a gente Pois quer é. tratar mal quem compra da gente, tipo um cliente, enfim. Mas enfim. é o que às vezes acontece. É. Tem mais? Tem mais alguma coisa? Não é nada. Gente, Você podia preparar mais pauta, né, cara? Eu quero conversar mais com as pessoas. não, você pode conversar. Eu fico aqui e você conversa. Aí. Então tá bom. Não, Se a vamos pessoa encerrar. quiser apoiar a gente, por exemplo, você não falou. Se a pessoa quiser apoiar a gente, ela faz o quê? Ela vai no site apoia.se/Petit. Você aprendeu? Aprendi, cara. Aprendi que bom. porque os apoios é que mantém a minha pessoa ao seu lado. Sem os apoios, eu acho que não teria porquê. Não faz o menor sentido, é Não verdade. faria nenhum sentido eu te aturar, Isso, né? é verdade. Sem Obrigado a todos. Um abraço, gente. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.